paz, meus amados irmãos e irmãs. Que bom que a gente está novamente aqui presente com vocês. Que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo invada o coração de vocês nessa noite. Que bom, né, que nós podemos, mesmo em meio à distância, podemos nos comunicar. E vai passando agora o nosso link aí do nosso culto para os nossos irmãos, para aqueles que você conhece, para que eles também possam estar participando, possam estar aí mandando seus recados. Vai mandando seus recadinhos, não esqueçam de tirar as fotos da família, para que a gente possa saber aí quem está também junto com a gente nesse momento. Que em nome de Jesus nós possamos nessa noite receber da palavra do Senhor, receber do amor de Deus, daquilo que Ele tem para dar para nós nessa noite, e que nós possamos, como bons discípulos, boas discípulos do Senhor, servos e servas do Senhor, render este culto a Ele. Porque nós recebemos, mas é para Ele que nós fazemos. A gente recebe porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso conosco, mas este culto é totalmente para Ele, dedicado a Ele, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. E eu queria orar com você agora nesse instante. Já vai se colocando em reverência aí ao nosso Deus, mesmo estando em casa. Separe este momento exatamente para o culto. Separe este momento para glorificar o nome do nosso Deus. Separe este momento para que você possa receber da palavra do Senhor, para que você possa louvar, adorar a Ele. Então não deixe que nada te atrapalhe, não deixe que nada aí tire o seu foco daquilo que você agora está para fazer, que é cultuar ao nosso Deus. Que você possa já nesse instante já estar em posição de oração, né? Vamos se colocar de pé mesmo em casa, né, para a gente estar orando ao nosso Deus, para estar chamando Ele para dentro das nossas casas nessa noite, porque a sua casa aí nessa noite é a igreja de Cristo sendo revelada, e que você possa ministrar a Ele, sabendo que você é parte da família de Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por este tempo, ó Pai, reservado, ó Deus, que nós tiramos, ó Deus, para glorificar o Teu nome, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu, ó Deus, estarmos aqui mais uma vez, Pai, estarmos aqui nessa noite, ó Deus, para glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, ó Pai, no meio da nossa família, ó Pai, no meio da nossa igreja, ó Pai. Nós temos visto, ó Deus, tantas coisas acontecendo, ó Pai, mas também temos visto, ó Deus, o agir do Senhor sobre nós. E nós queremos te agradecer, ó Pai. Recebe, ó Deus, nosso culto nessa noite, ó Pai, porque tudo que nós fazemos, ó Pai, é para adorar ao Senhor, ó Pai, é para glorificar o Teu nome, ó Pai, e que o Senhor possa receber, ó Pai, dos nossos lábios hoje o nosso louvor, ó Pai, possa receber a nossa adoração a Ti, ó Deus, porque não há outro como o Senhor, ó Deus, não há Deus como o Senhor, não há rei sobre essa terra como o Senhor, ó Pai, só o Senhor é digno, ó Pai, do nosso louvor, só o Senhor é digno, ó Deus, da nossa adoração, e nós queremos nessa noite, ó Pai, nos render totalmente ao Senhor, ó Pai. Queremos, ó Pai, entregar o nosso coração a Ti nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa já ir fazendo morada, Deus, em nossas casas, ó Pai, que o Senhor possa enviar Teu Espírito Santo, Deus, a cada casa nessa hora, ó Pai, que cada homem, ó Deus, cada mulher, ó Pai, cada família, ó Deus, possa sentir, ó Deus, a presença do Espírito Santo, ó Deus, vai de encontro às crianças também agora nesta hora, ó Pai, toma cada um nas Tuas mãos, ó Deus, e que cada um, Deus, possa receber, ó Pai, da maneira, ó Deus, que melhor te agrada, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos e filhas, ó Pai, espalhados, Deus, por todo o canto da terra, ó Deus, possa estar agora nesse instante, ó Deus, conectados, ó Deus, com um só coração, Pai, ligados ao Senhor, ó Deus, para adorar o Teu nome, ó Pai, para exaltar o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, recebe, Deus, a nossa adoração, recebe, ó Deus, o nosso louvor, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te adorar, Pai. Vem sobre nós, Pai, nessa noite. Vem com o Teu Espírito Santo, ó Deus, sobre nossas casas nessa noite, sobre nossas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós louvamos, nós adoramos aquele que é único, digno de receber, ó Pai, nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Aleluias. Vamos estar louvando ao Senhor. Que você possa estar aí louvando, adorando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você já vá sentindo aí a presença dEle no meio, aí na sua casa, no meio de nós. É que você possa sentir essa presença abençoadora do Senhor sobre você. Esse cântico que nós vamos cantar diz: eu vou construir, Senhor, minha vida em Ti. Né? Que você possa construir a sua vida totalmente no Senhor. Que os teus planos sejam os planos do Senhor.
Que os teus desejos sejam os desejos do Senhor, os nossos desejos, né? Os nossos planos. Que cada ato que formos fazer seja do agrado do Senhor, né? Que nós possamos construir a nossa vida nele. Porque só Ele é digno, né? Ele não, quando a gente constrói a nossa vida no Senhor, os fundamentos não são abalados. Né? Que você possa sentir isso no teu coração. Que você possa experimentar esse construir na vida, sua vida nas mãos do Senhor. Vamos louvar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir, Senhor, minha vida em Ti. Eu vou construir, Deus, os meus atos, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sonhos em Ti. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha
nosso Deus, santo, incomparável, inigualável, aquele que mostra para nós quem Ele é de fato. Que você possa se render a esse Deus, em nome de Jesus. Amém. Está pedindo para você abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos estar lendo. É um texto grande, mas Deus tem algo para dizer para nós nesse texto. Em meio a tudo que a gente está vivendo, nos tempos que a gente está vivendo, Deus tem algo para dizer para nós. E a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é aquela que nos mostra, né, quando as pessoas estão todas aí sem saber, sem identificar o que está acontecendo, em meio a tantas tribulações. A Bíblia vem para nós, que somos filhos e filhas de Deus, aqueles que creem nela, e Ele mostra o que Ele tem para nós, né? Quais são os desejos, quais são os planos de Deus, como Ele está cuidando de cada um de nós. Abra aí em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do 1 ao 22. É uma oração, né? Eu gosto muito das orações dos homens e mulheres da Bíblia. São orações profundas, orações que chamam Deus ali perto mesmo, e homens e mulheres que ouvem, que falam, buscam e ouvem Deus falar. E Josafá era um desses homens. Fala assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Grave bem isso. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua posteridade, que estão vindo para expulsar da tua posteridade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Amém. A gente vai parar só um minutinho para a gente refletir algumas coisas aqui. Então, Josafá está no meio de uma guerra, para explodir uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra com o inimigo invisível, né? Mas aqui tinham inimigos que eles conheciam bem. E nós não conhecemos o inimigo com quem nós estamos lutando agora, né? E o que me deixou refletir nesse texto aqui, que eu comecei a refletir, que ele fala, né, que Josafá ele teve medo. É natural, é normal nós termos medo. Faz parte do ser humano, né? Aquele que diz, não tenho medo, que é super poderoso, super homem, super mulher, não existe, né? Nós temos medo, mas esse medo não pode permanecer para sempre nas nossas vidas. Nós temos que agir, nós temos que sair da parte do medo para a parte da ação. E Josafá, então, ele teve medo, mas ele decidiu buscar o Senhor. Ele teve medo, mas ele decidiu ir lá buscar o Senhor.
né? E ele proclamou um jejum em todo o Judá. Né? É isso que nós estamos, nesse tempo, fazendo. Nós não podemos estar na igreja juntos presencialmente, nós não podemos estar nas nossas células presencialmente, nós não podemos tomar um café presencialmente, porque nós estamos numa guerra com um inimigo invisível, mas nós tivemos medo, estamos com medo, mas decidimos buscar o Senhor. Nós decidimos, né? E ele decidiu buscar. E é isso que nós temos que fazer, buscar ao Senhor, né? Decidir buscar, é uma decisão nossa. Eu posso decidir ficar lá com medo, no meu cantinho, com medo, sem fazer nada, ou eu posso decidir buscar o Senhor, né? E orar a Ele, buscar a Ele, jejuar, clamar por Ele, porque é Ele quem vai vencer essa guerra por nós, né? É Ele quem vai fazer aquilo que eu e você não pode fazer. E lá no versículo 20, no versículo 12, eles falam assim, porque em nós não há força para resistirmos, não temos força. Nós não temos força para resistir, nós não temos remédio para isso, nós não temos vacina para isso, nós não temos força para resistir a tudo que está acontecendo. Mas nós temos um Deus, nós decidimos buscar esse Deus. E ele fala que não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos têm que estar em Deus. A gente não sabe o que fazer. As pessoas estão aí, os cientistas, as pessoas brigando, a gente está vendo governantes brigando, pessoas tomando partido, brigas e mais brigas, mas nós cristãos, homens e mulheres de Deus, a gente não tem força para resistir a tudo isso, mas nós decidimos buscar o nosso Senhor em oração, em jejum, e os nossos olhos têm que estar fixos no nosso Deus, tem que estar nele. Eu queria deixar essa palavra para nós nessa noite, para nós começarmos o nosso culto desse jeito, refletindo que sem busca, sem estar com os nossos olhos fixos no Senhor, nós não vamos conseguir vencer essa batalha, nós não vamos conseguir vencer essa guerra. Porque essa guerra ela está nas mãos do Senhor, mas eu decido buscar Ele. Eu decido o que eu quero para mim. Deus tem livrado as nossas famílias. 15 mil mortos a gente tinha até ontem, né? Hoje eu não sei, porque hoje eu não liguei a televisão. Então, tinha 15 mil mortos. E nós, graças a Deus, né, nós devemos glorificar, devemos sim nos entristecer, devemos ficar de luto, colocar roupa de saco, como eles faziam, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Mas os meus olhos têm que estar fixos no meu Deus, que tem me livrado, que tem sustentado as nossas famílias, em meio a tanto caos, né, tantas coisas ruins. Que esse culto a gente possa começar assim, já com essa reflexão, sabendo que Deus, que os meus olhos têm que estar nele. Porque lá no versículo 13 começa, no capítulo 13, no versículo 13 começa assim: todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio a Jaziel. Então, o Espírito do Senhor veio. Quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, quando a gente se coloca na presença dEle, quando a gente decide buscar o Senhor, o Espírito dEle vem sobre nós. E eu creio que isso está acontecendo nos nossos dias hoje. Muitas pessoas estão buscando a Deus, muitas pessoas estão se voltando para Deus. Né? E que você possa, nessa noite, também estar aí. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês. Essa batalha não é nossa, não tem por que a gente ficar lutando guerras e guerras com autoridades, com governantes, não é nossa, essa batalha é do Senhor, e Ele está aqui para nos livrar. E lá no versículo 18 fala assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta, porque o Senhor livrou eles, né? O Senhor vai nos livrar. Não tenha medo. Tenha medo, assim, já passou o tempo do medo, já são 2 meses, né? Já passou o tempo do medo, agora é o tempo da gente reagir. É o tempo da gente buscar o Senhor. E que nessa noite você comece, se você ainda está com medo, coloca tudo nas mãos do Senhor. Busca Ele, coloca os teus olhos fixos no Senhor. Porque Ele tem grandes coisas para fazer para nós, né? Ele vai vencer essa batalha por nós. Mas o nosso papel também está aí, né? Tem a ação e a reação. A gente age, o Senhor reage. Você ora, você busca, você jejua. Você para de lutar contra aquilo que não é que não está nas nossas forças. Que nós não temos forças para resistir. Nós não temos forças para resistir, mas nós temos um Deus todo-poderoso que vai nos livrar. Amém? Que você possa sentir essa presença já do Senhor aí na sua casa. Esse cântico que nós cantamos, entregar tudo para Ele, né? Que Ele vai construir, que a gente possa construir a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Esperar nele, confiar nele, né? Saber que Ele é Deus. E esse texto aqui, ele vem trazer isso para nós nessa noite, um voto de confiança do nosso Deus para nós, né? Saber que Ele é Deus, que Ele está cuidando de nós. Em nome de Jesus.
Glória a Deus por isso, né? Porque nós temos esse Deus. E eu queria ainda orar, mais uma vez, agradecendo a Deus por esse cuidado. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Oh Deus, que nós possamos pôr nossos olhos fixos no Senhor, ó Pai. Que possamos estar com os nossos olhos fixos, ó Deus, nesse Deus do impossível. Esse Deus que pode, ó Deus, soprar, ó Deus, sobre tudo isso, ó Pai, e tudo desaparecer, Pai. Eu creio nesse Deus, eu creio num Deus que está agindo sobre nossas vidas, Pai, que não está com a mão encolhida, Deus, para que não possa fazer algo por nós, ó Pai. É esse Deus que eu creio, Pai, que nós possamos orar, buscar o Senhor, decidir, ó Pai, por te buscar, decidir, ó Deus, por estar na tua presença, decidir, ó Pai, para deixar, ó Pai, de murmurar, de reclamar, Pai, e buscar o Senhor, ó Deus, e colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, porque assim como o Senhor prometeu a este povo naquele tempo, ó Pai, a tua Bíblia é viva, a tua Bíblia é eficaz, a tua Bíblia é de ontem e é de hoje, e eu creio, ó Deus, nesta palavra nas nossas vidas nos dias de hoje, ó Pai, que nós temos esse Deus que cuida de nós e que está guerreando por nós, ó Pai. Está lutando pelas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado, ó Deus. E que possamos decidir, ó Pai, te buscar, colocar os nossos olhos fixos no Senhor e esperar e confiar somente em Ti. Aleluia. Em nome de Jesus. Queria dar alguns avisos para nós, para que a gente possa estar atento, porque a igreja não está parada nesse tempo, ela está lá com a porta fechada, mas não está parada. Nós temos nossas obrigações, nós temos aquilo que nós temos para fazer diante de Deus, e nós precisamos avançar, né? Nós não somos os que retrocedem, nós somos os que avançam. A igreja do Senhor, mesmo em quarentena, ela não retrocede, ela avança. E nós temos muitas coisas acontecendo no nosso meio, na nossa igreja mãe, e que você possa estar atento aí a tudo que está acontecendo. Né? Nós não estamos tendo a nossa escola dominical, por enquanto, no Jardim Pacaembu, mas nós estamos tendo escola dominical lá no Campos Elíseos, todo domingo, às 10 horas da manhã. Eu vou, a partir dessa semana, eu vou estar passando o link para que vocês possam estar também participando dessa escola dominical. Né? São lições importantíssimas para a nossa gente nesse tempo, que você possa estar participando lá até a gente conseguir entronizar a nossa escola dominical aqui no Jardim Pacaembu. Amém? Então, a gente tem também as nossas células acontecendo. Se você ainda não está numa célula, me procure. Procure o Caio, que é líder de célula. Procure o Sérgio, que é líder de célula. Né? Procure a Bia, que são líderes de células. E se você não tem o contato de nenhum deles, eu tenho certeza que o meu por aí você já deve ter em algum lugar. Então, que você possa me procurar, falar que quer entrar na célula. A gente vai estar fazendo a nossa célula por meio de WhatsApp, por meio do Zoom. E são aplicativos que a gente está fazendo nas nossas células. E essa semana eu vou estar aí dando um desafio para todas as mulheres. Vou estar enviando esse link da nossa célula para algumas de vocês e espero ver o rostinho de vocês lá junto com a gente na quinta-feira, na nossa célula. Procure a gente para estar participando, não fica de fora. Esse é um tempo que, às vezes, você está aí dentro de casa, sozinho, trancado, às vezes só com as crianças, e nós sabemos como é difícil, né, a gente ficar trancado só com criança dentro de casa, né, vai dando um desespero, às vezes, na gente. Que você possa ter um tempo seu para você conversar, são mulheres que estão ali junto com você para conversar, que também estão passando pelos mesmos problemas. Juvenis também, os meninos mais jovens, os mais velhinhos aí, não tão velhos, mas os velhos também. Nós aceitamos todos na nossa célula. Amém? Temos os nossos cultos infantis acontecendo. Né? Se você ainda não conseguiu assistir nenhuma das pregações do culto infantil do Jardim Pacaembu, fique atento que todo domingo, às 4 horas da tarde, é lançado uma história lá para as crianças. As crianças também estão participando aí. A gente vai começar a colocar versículos das crianças, com vídeo delas participando também, para que elas possam estar ativas, a gente saber que elas também estão participando aí. Vou conversar com a Raquel sobre isso, que é a nossa líder do Ministério Infantil, e que vocês possam estar atentos. Qualquer coisa que vocês quiserem também, tiver algo assim, olha, eu acho que isso é bacana, conversa com a Raquel, conversa comigo, para que a gente possa estar melhorando aí o nosso culto infantil para as crianças. Mas tem sido bênção, as crianças têm gostado, eles têm mandado áudio para nós, gostei da história, gostei disso. Então, assim, coloquem as crianças para estarem assistindo e que elas possam participar também, de alguma maneira, de alguma forma, que elas não fiquem fora disso. E, por último, nós temos a nossa feijoada, que vai acontecer lá na Igreja do Jardim Campos Elíseos, será no dia 24, é uma feijoada, vai ser entrega por drive-thru,
né, que você possa estar participando, comprando lá para ajudar os nossos irmãos lá, que é a nossa igreja mãe agora, né, eles estão com um projeto lá, depois a gente vai fazer, eles vão nos ajudar também a comprar as nossas feijoadas, os nossos estrogonofes, aquilo que a gente fizer aqui também. Então, vamos, nesse momento, unir as nossas forças, né, dar as mãos uns para os outros, e a feijoada vai ser vendida a R$15, completa. Completa é arroz, couve, feijoada, torresmo e farofa. R$15 a marmita. E a feijoada completa, só a feijoada, R$20. Aí é só feijoada, é R$20. Então, você escolhe o que você quer, passa seu nome para mim, para que eu possa estar passando para as meninas ainda essa semana, para que elas possam estar providenciando e vendo a maneira como a gente vai fazer essa retirada. Era isso que eu tinha para passar para nós, e agora nós vamos estar entrando no nosso momento de oferta, de louvor e adoração ao nosso Deus, que esse é o momento, toda oferta é momento de louvor, né? Oferta é um momento de louvor, de adorar, de exaltar a Deus naquilo que Ele tem nos dado. E eu queria ler um texto para nós, para a gente poder entrar nesse momento de oferta, que eu tenho algumas coisas para falar a respeito disso. Deus falou que ia, através de Salomão, fazer o templo. E Davi, ele começa ali a arrecadar ofertas para o templo. Tudo que nós fazemos, as nossas ofertas, são destinadas para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. E aqui também não era diferente. E ele fala assim, lá no 1 Crônicas 29, vocês não precisam abrir, mas se quiserem abrir, a gente tem todo o tempo. Fala assim, o rei Davi disse a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o nosso Deus. A obra é grande, nós temos uma obra grande, e essa obra é do nosso Deus. E fala assim, depois, lá no 5b, quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Quem está disposto hoje aí em casa a ofertar com generosidade para o nosso Deus? Né, que você possa responder aí para você, porque eu não vou ouvir você respondendo para mim, mas que você possa entrar aí, olhar para o seu coração e ver, será que eu estou disponível, que meu coração está disponível? E fala assim no 9, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque o coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. E o 14 diz assim, 14b, porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Tudo que nós temos é do Senhor, né? Que nós possamos fazer voluntariamente, com alegria no nosso coração, ofertar ao nosso Deus. E que essa sua oferta seja uma oferta de amor a Deus, seja uma oferta de adoração a Deus. Não é para o André, que é o tesoureiro, não é para mim, que é pastora, é para a obra do nosso Deus. E falando em obra do nosso Deus, nós temos missões acontecendo por todo o mundo. Tem missões acontecendo e nós estamos nesse mês, que é o mês da família, que é o mês da oferta missionária. Nós vamos arrecadar também a nossa oferta missionária. E a nossa oferta missionária, nós temos um alvo para atingir, mas eu quero lançar um desafio para você, para que a gente possa ultrapassar esse alvo. O nosso alvo vai ser junto com a igreja do Jardim Campos Elíseos, porque agora nós somos uma igreja, então o nosso alvo está junto com eles, e foi estipulado para nós R$150 de oferta missionária. E eu queria, meu irmão e minha irmã, te dar agora aí para você, deixar para você pensar, né, para a gente fazer um alvo, né, um objetivo maior, né, que a gente possa ter. Eu quero te desafiar. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Né, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Né, que você possa guardar esse versículo aí no teu coração. Será que eu estou disposto a ofertar? Essa oferta missionária, ela vai para as missões. Né, e nós temos missões em todo o canto. Eu fiz o curso de missionária e nós vimos o tanto de missões que nós temos. Nossa igreja está com a missão Tapeporã, que é das aldeias indígenas. E nós, como igreja, nós vamos estar participando dessa missão, mandando 50 máscaras infantis para as nossas crianças indiazinhas lá da Amazônia. E todo o distrito está trabalhando nisso. Todas as igrejas estão trabalhando para levar 1000 máscaras. Graças a Deus, nós conseguimos 1.800 máscaras para estar levando para essa missão. Que você possa estar colaborando de alguma forma, perguntando se precisa fazer alguma coisa, porque, como eu falei, a igreja não para, o trabalho não para. Né? E também nesse sentido da oferta missionária, as nossas ofertas, nós estamos falando de oferta, nós vamos estar arrecadando também alimentos para a cesta básica, para estar ajudando pessoas carentes, pessoas que estão nesse tempo, que graças a Deus, eu e você, não está precisando, mas se tiver algum irmão, alguma irmã precisando aí, que você possa estar entrando em contato com a gente, para que a gente possa estar fazendo isso. E como a gente vai fazer isso?
partir do domingo que vem, nós vamos estar indo lá na igreja para estar recebendo as doações de alimentos e também da oferta missionária e também os nossos dízimos e ofertas, que você quiser levar já, a gente vai estar lá das 9 até umas 11, até umas 10, das 9 às 10, recebendo aí os nossos dízimos, as nossas ofertas, a oferta missionária. Eu sei que é muita coisa aí para a cabeça de vocês, mas eu vou fazer um vídeo explicando melhor tudo isso, para que você não fique aí sem saber realmente o que está acontecendo, e também as doações. Tá? 1 quilo de alimento que você levar já vai ajudar uma pessoa que não tem nada para comer nesse instante. Amém? Vamos estar louvando, adorando, exaltando o nosso Deus nesse momento. Eu quis trazer tudo isso no momento de oferta, para dizer, no momento de louvor, para dizer para você que tudo isso é louvor ao nosso Deus. Que tudo isso é adoração ao nosso Deus. Né? Que o nosso louvor, o nosso dízimo e a nossa oferta, e tudo aquilo que a gente faz para a casa do Senhor, é um momento de louvor nas nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de chamar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de chamar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. É teu rio de vida que me sustenta. É teu rio de vida que me sustenta. Amém. Eu não posso deixar de adorar esse Deus, não posso deixar de desejar estar com esse Deus. Que esse cântico seja real em nós, né? Que ele seja real nas nossas vidas. A gente não pode deixar de adorar, não pode deixar de desejar, de estar na presença dele. E esse cântico que nós vamos cantar fala que em espírito e em verdade, né? Nós adoramos a Deus, né? Que nós possamos adorar em espírito e em verdade, que possamos buscar realmente estar na presença de Deus, que quando você se colocar aí no teu quarto, eu costumo falar para as meninas, estou no meu quarto de guerra, né? Se você não assistiu esse filme ainda, assista.
né, que você vai entender, estar no quarto de guerra, que você se entregue, que você se lance, que você chore, que você busque, né, em espírito e em verdade. Até que não haja mais lugar, não haja mais espaço para ficar de pé, não haja mais lágrimas para chorar. Se entrega na mão do Senhor, né? Deixa Ele falar no teu coração, deixa Ele falar e tenha tempo para ouvir Deus, em espírito e em verdade, né? Que possamos buscar esse Deus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito em verdade, ó Deus, nós te adoramos, ó Deus. Que o nosso prazer, Senhor, seja estar na tua casa, Pai. Que o nosso prazer, ó Deus, seja estar na tua presença, Deus. Te adoramos, te adoramos. Em espírito E em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. foi que eu nasci, Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor, e em espírito e verdade, ministrando louvor. aleluias. Eu nasci, Senhor, para te adorar. Eu nasci, ó Deus, para te adorar, ó Pai. Senhor, esse é o propósito maior de nossas vidas, é
Pai, te adorar, ó Pai. É nos render a Ti, Pai. Oh, Deus, que o Senhor olhe para nós, ó Pai, e encontre verdadeiros adoradores, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te encontrar, ó Deus, num lugar secreto. Nós queremos, ó Pai, viver uma vida, Pai, verdadeira contigo, Deus. E esse hino, ele fala isso para nós, esse cântico, ele fala, né? Tu és tudo que eu preciso. A gente acabou de ler aqui, né, Josafá falando que a gente não tem força para resistir, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor, porque Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que eu preciso no meio da pandemia. Ele é tudo que eu preciso no meio de guerras. Ele é tudo que eu preciso no meio dos conflitos. Esse é o nosso Deus. Busca Ele no lugar secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Adora o Senhor. Se você está sentado, levanta, adora o Senhor. Se você quiser ir na sua casa se colocar de joelho, adore o Senhor. Mas não deixe de adorar, não deixe esse momento ser apenas um momento. Que ele seja um momento único na sua vida. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queira ir mais fundo. Queira ir mais fundo com Deus. Saia do superficial. Saia do superficial e vai mais fundo com esse Deus. E você vai ver a glória do nosso Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus negócios, sobre suas finanças. Vai mais fundo. Vai mais fundo com o nosso Deus. Pai, eu amo tua presença. Ó Deus, nós amamos a tua presença, Deus. Deus, Nós amamos a tua presença. Oh, Pai, em nome de Jesus, Eu seguro Senhor, em segura as nossas mãos nessa noite, ó Pai, segura as nossas mãos nesses dias, confio em Deus. ti. Amém, Jesus, confiamos em Ti, Deus, confiamos no Senhor, ó Pai, ao autor da nossa vida. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo.
superficial, Deus. Tira o teu povo da superfície, ó Deus, que eles possam ir mais fundo, Pai. Que nós possamos ir além, Deus, daquilo que nós estamos acostumados, ó Deus. Tira a gente, ó Deus, do nosso conformismo. Nos tira, ó Pai, da nossa vontade própria, Deus. Vem nos envolver, ó Deus, vem nos envolver, ó Deus, com esse Espírito, ó Deus, que faz ir além, ó Pai. Que leva as pessoas, Deus, a um patamar, ó Deus, daquele que o Senhor quer, Pai. Oh Deus, queremos ir mais fundo, Pai, contigo. Queremos ir mais fundo, Deus. Nos ensina, Deus, se nós não sabemos, ó Pai, que possamos buscar entendimento no Senhor. Que possamos olhar para a Tua palavra, ó Deus, que é luz para os nossos caminhos, ó Pai. Ilumina os nossos olhos, Deus. Abre os nossos olhos, Deus, para que possamos ver, ó Pai, até onde a gente está, Pai. Será que onde a gente está bom, Pai? Eu creio que não, Senhor. Eu creio que o Senhor quer nos levar mais fundo, Pai. E nós acabamos de cantar isso, ó Pai. Nós acabamos de declarar com a nossa voz: queremos ir mais fundo. Queremos ir mais fundo, ó Deus. Leva-nos a um lugar, ó Deus, onde a gente não esteve ainda, Deus. Para ter uma experiência contigo, ó Pai. Uma experiência daquelas, ó Pai, que impulsiona os nossos corações a fazer, ó Pai, a Tua obra. A nos submeter à Tua palavra, Pai. A esquecer de nós mesmos, a morrer para nós mesmos, para fazer a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Quero cada dia ir mais fundo contigo, Pai. Que a Tua igreja, Pai, não apenas a igreja Pacaembu, Deus, mas que a Tua igreja, Deus, espalhada em todo esse mundo, ó Deus, em toda a terra, Pai. Que toda habitação, ó Deus, possa querer um encontro contigo, Deus. Possa querer te buscar, ó Deus, possa decidir por te buscar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós queremos ir fundo contigo, Deus. Que nós possamos não apenas querer, mas que nós possamos agir. Que possamos ter essa ação de querer, de ir, de nos aprofundar. Quando você estiver fundo, onde não dá mais pé para você, o nosso Deus, Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Gostaria de chamar nosso pregador desta noite, tirar minhas coisas daqui para que ele possa vir. Nosso irmão André vai estar trazendo para nós uma palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite ainda, porque eu creio que você... Pode ir. Eu creio que você está sendo edificado, né, e que você possa sentir ainda mais a presença do Espírito Santo do Senhor agora através da palavra dele. E o André está aqui nessa noite para trazer essa palavra para nós. Nós vamos estar orando pela vida do André, né, que você aí também esteja com a sua mão voltada para o André, para que ele possa receber do Senhor aquilo que ele já recebeu, que ele possa transmitir para você aí em casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco o André nas tuas mãos agora, Pai. Eu sei, ó Deus, que ele tem sido um servo fiel, obediente ao Senhor, ó Pai. E que em nome de Jesus, Deus, agora, Pai, através, Pai, da vida dele, Pai, pessoas possam ser ministradas, Pai, pessoas possam ser alcançadas, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito Santo sobre a vida do Teu filho agora, Pai, nesse instante, ó Pai, para que ele possa ser cada dia mais ungido, Pai, pelo Senhor, para fazer a Tua obra e levar o Teu Evangelho, Deus, a outras pessoas, Pai. Que nesse momento, Deus, ele se sinta, ó Deus, ungido e capacitado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Apenas para transmitir as Tuas palavras, Deus. Palavras essas, Deus, que eu tenho certeza que já edificou a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Que o Teu povo em casa, Pai, que o Teu povo, Deus, onde quer que esteja, receba, Pai, do Senhor agora, através da vida do André, Pai. Nós Te agradecemos pela vida dele, Pai, pela disponibilidade do coração dele, Pai, de Te servir e de Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Amém, André. Fica à vontade. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus queridos. Já deixo aqui a minha palavra de saudade. É tudo muito novo para mim, olhar para uma câmera e entender que eu estou falando com vocês. Para mim é muito estranho ainda. Já peço desculpa também por duas coisas. Primeiro, que é uma dificuldade tremenda eu ficar parado aqui atrás. Vocês me conhecem, sabem que lá na igreja eu vou para um lado, vou para o outro, movimento para tudo quanto é lado. E aqui eu tenho que ficar quietinho, aqui, bonitinho. Bonitinho vai ser difícil, mas quietinho eu vou tentar. E outra coisa, às vezes pode perder um pouco o foco, porque eu tenho uma certa desproporção em relação ao pessoal aqui. Eu estou meio altinho.
Então, de qualquer maneira, vocês nos perdoem por isso. Né? Morrendo de saudade, não vejo a hora de voltar para a igreja, de voltar ao culto presencial, poder abraçar, brincar, fazer minhas piadinhas sem graça com vocês. Mas enquanto isso não acontece, vamos cultuando a Deus através das redes sociais, das mídias, YouTube, Facebook. Se você ainda não compartilhou o link dessa pregação, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir. E para aqueles que já estão assistindo o culto nessa noite através desse link, através do YouTube ou do Facebook, peço que você vá no YouTube, que você se inscreva no nosso canal, fortalece a gente. Quanto mais pessoas inscritas, melhor a qualidade da nossa transmissão. Né? O YouTube vai colocando ferramentas à nossa disposição. Então vai lá, se inscreve, deixa o seu joinha se você gostou. Se você não gostou, não faça nada. Tá? Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no texto, no Evangelho conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, conforme nos relata Lucas. O capítulo é o de número 22. Lucas, capítulo de número 22, versículos de 31 a 34. Lucas 22, versos de 31 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Eu abri a Bíblia, mas eu vou ler aqui no meu celular, que é outra versão. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 22, de 31 a 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Abaixa a sua fronte aí na sua casa. Vamos falar com Deus mais um pouquinho. Pai de graça, Pai de amor, nós te bendizemos nessa noite. Te agradecemos porque até agora o Senhor ouviu tudo que tínhamos a dizer ao Senhor, ó Pai, os nossos louvores, as nossas orações, ó Deus. E eu peço que nessa hora o Senhor possa falar conosco. Nesse diálogo que queremos estabelecer com o Senhor, que nessa hora o Senhor possa falar conosco, através da ministração da Tua Palavra. Tira todo o impedimento, toda a distração, porque em casa é muito fácil nos distrairmos, ó Deus. Por isso eu peço que nessa hora o Senhor possa nos ajudar a focar. Focar na Tua voz, focar na Tua Palavra, Deus. Não na minha, porque pouco tenho para oferecer, mas na Tua voz, ó Pai, na Tua Palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro agradecido. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Eu queria conversar com você um pouquinho nessa noite sobre uma pessoa que a gente já ouviu falar tantas vezes, já estudou na escola dominical, sobre a vida de Pedro. Eu não quero aqui dar um estudo sobre a vida de Pedro, até porque Pedro é um personagem que, para estudá-lo, demandaria muito tempo, né? Tem muita passagem, muito conteúdo, e eu não quero aqui pensar que eu tenho o pretexto, né, a pretensão de falar sobre a história dele. Mas eu queria pensar um pouquinho sobre algumas situações da vida de Pedro e que se assemelham demais com a minha e com a sua vida também, né? Eu queria pensar com você, através da vida de Pedro, sobre como nosso Deus, como o Senhor Jesus Cristo, como o Espírito Santo, sempre tem uma segunda chance para nós. Se eu pudesse, e eu vou dar um título nessa noite para essa mensagem, eu gostaria de chamá-la de Deus sempre nos dá uma nova chance. Deus sempre nos dá uma nova chance. Por que eu estou dizendo isso? Quem era Pedro? Vamos pensar um pouquinho sobre quem era Pedro. Pedro era um homem caiçara, né, do litoral, pescador, parrudo, provavelmente da pele, aquela pele de sol, de quem vive no mar, de quem vive na praia, as mãos provavelmente calejadas de quem pescava, de quem manuseava a rede, de quem trabalhava muito pesado. Ele era natural de uma cidadezinha chamada Betsaida, nascido lá, mas acredita-se que ele morava em Cafarnaum, nesse episódio em que Jesus aparece na vida dele, né? Pedro residia lá. Ele tinha uma empresa de sociedade, uma empresa de pesca, em sociedade com o seu irmão André, em sociedade com João, com Tiago, com Zebedeu, os pais de João e Tiago.
Ele era pescador, pescador experiente, pescador vivido, experimentado no mar, filho de Jonas, né? A Bíblia nos diz que ele era filho de Jonas. Era Pedro enquanto cidadão. E aí a Bíblia nos conta, lá os 4 evangelhos, na verdade, nos relatam essa passagem, né? A passagem quando Jesus chama os primeiros discípulos, e Pedro é um dos primeiros discípulos a ser chamado. A Bíblia conta lá em Mateus, Marcos, Lucas e João sobre esse episódio. E é interessante que Lucas, ele conta mais detalhadamente como isso aconteceu. João já traz uma notícia nova. E eu queria começar a partir do Evangelho de João e depois migrar para Lucas para a gente entender um pouco essa história, né? A Bíblia diz que João batizava e ele tinha também seus seguidores, né? Batizava ali no deserto e ele tinha no Jordão, e ele tinha seus seguidores também. E dentro dos seus seguidores havia um homem chamado André. E a Bíblia nos conta, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 35, que certa feita, depois de haver batizado Jesus, João avista Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André ouve João falar isso aí, e André diz que imediatamente começa a seguir Jesus. Deixa de João e começa a seguir Jesus. E ele vai até Jesus, acompanha o Cristo, vê quem é Jesus, ouve as suas palavras, e então diz que ele vai até Pedro. E ele chega até Simão Pedro e ele diz assim: encontrei o Messias, por irmão dele. Vamos ver. E convida Pedro para ir conhecer o Messias. Pedro vai, conhece Jesus. Jesus então diz que ele seria chamado Cefas, que quer dizer pedra, né? Pedro. Esse é o primeiro relato que tem no livro de João sobre a aparição de Pedro. Aí a gente voltando para Lucas, a gente vai encontrar a situação em que Pedro e André haviam pescado a noite todinha. E aí eles não pescaram nada, não pegaram nada. Estavam no alto mar tentando pescar e não pegaram nada. Voltaram para a praia, estavam lavando as suas redes para guardar. E no mesmo instante, Jesus estava na praia, falando para uma multidão, falando para um povo. O problema é que havia tanta gente que Jesus não conseguia mais fazer a sua voz se fazer ouvida. E aí o que ele fez? Olhando, ele viu os barcos parados, e ele então chegou até Pedro e pediu para que Pedro levasse o barco até um pouco mais longe da praia, para que ele pudesse usar o barco de Pedro como palanque. Pedro aceitou. Fez assim, Jesus continua a sua pregação, ensina o que tinha que ensinar, e aí, terminada a pregação, ele vira para Pedro e fala assim: lança a tua rede do lado do barco. Pedro olha e fala: mestre, a gente já fez isso, né? A gente pescou a noite todinha. Eu não sei se o senhor está sabendo, né? Mas a gente já pescou a noite todinha e não pegamos nada. Mas eu vou fazer. Pela tua palavra eu vou fazer. E a Bíblia diz que Pedro então pega a sua rede, lança no mar, e aí começa a grande pescaria. Começa a pegar tanto peixe, que ele não está dando conta. O barco começa a ficar muito pesado de peixe. Ele então, como um bom caiçara, assovia, chama João, chama seu irmão Tiago, Zebedeu, traz mais barco aqui, tem muito peixe. E a pescaria acontece, e eles enchem os 2 barcos. A Bíblia nos fala que o barco quase vai a pique, quase naufraga, de tanto peixe. Voltam à praia. Pedro, quando vê essa situação acontecer, Pedro fica assim, perplexo com a situação. Se joga diante do Senhor e fala que ele é pecador. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, a partir de hoje eu te farei pescador de homem. Vem e me segue. Esse é o chamado de Jesus para Pedro. Vem e me segue. Eu quero fazer uma pausa aqui para falar para você nessa noite. Você se lembra como foi o seu chamado? Quando Jesus chegou para você e disse: vem e me segue. Às vezes isso acontece na nossa caminhada de uma forma tão, entre aspas, natural, que a gente não tem uma memória do dia e da hora exata que isso aconteceu. Mas eu quero nessa noite dizer para você: tenha uma certeza no teu coração. Jesus te chamou. E Jesus não te chamou simplesmente para ser uma pessoa que vai à igreja, senta e assiste um culto. Jesus te chamou para ser pescador de homens. Jesus te chamou para ganhar almas para o reino. Jesus te chamou para ajudar a povoar os céus. Não porque Deus precisa disso, mas porque nós precisamos de Deus. Nós carecemos do Senhor. Deus te chamou
para ser pescador de homens. E a Bíblia continua nos falando sobre a história de Pedro. Eu anotei aqui algumas passagens e eu não quero me deter à ordem cronológica delas, mas eu quero que você se atente a várias experiências que Pedro teve com Jesus quando começou a andar com o Mestre. A primeira que eu queria chamar a sua atenção está lá em Lucas, no capítulo 6, nos versos de 12 a 16, onde, dentre vários seguidores que Jesus já tinha nesse período, ele resolve eleger 12 para serem mais próximos dele. Depois vai lá na Bíblia, lê o texto, anota os textos que eu estou dizendo, depois você vai lá e faz um estudo mais aprofundado sobre isso, e você vai ver como é legal as passagens onde Pedro estava presente com Cristo durante muitos milagres que Cristo fez. Esse texto que eu disse está em Lucas, capítulo 6, versos de 12 a 16. Jesus tinha uma multidão que andava com ele. Muitos só estavam interessados em receber curas, outros em se alimentar, outros em ouvir as suas palavras, porque eram boas palavras. A gente vive hoje um momento de coaching, né? Onde as palavras aí são bonitas, são motivacionais. Tem gente que achava que Jesus era coach, que as palavras de Jesus eram motivacionais, eles gostavam de ouvir, até o momento em que ele trouxe uma palavra que os discípulos disseram, duro para nós ouvir essa palavra, né? Jesus era assim. E dentre esses vários seguidores que ele tinha, ele resolveu eleger 12 para ser o seu círculo mais próximo de amizade. E adivinha quem estava no meio desses 12? Pedro. Pedro não tinha nada. Se nós conhecêssemos Pedro, talvez a gente nunca ia eleger ele para andar próximo conosco. Pedro era boca dura, Pedro era cabeça dura, né? Mas Jesus via em Pedro valor. Jesus via em Pedro a possibilidade de alguém que ia impactar a humanidade no futuro muito próximo. Jesus vê valor em você. Ainda que nessa noite você talvez olhe para si e fale, será que eu valho alguma coisa? Tenha certeza dentro do seu coração aí. Jesus, ele vê valor em você. Ele vê valor em mim. Valor esse que às vezes nós nem sabemos que temos. Nós começamos a descobrir coisas quando nos colocamos na presença do Senhor, quando nos colocamos na mão de Deus. Deus começa a suscitar em nós dons que nós nem sabíamos que tínhamos. E nós vamos sendo usados por Deus para a propagação do reino. Você tem valor, viu? Tem essa certeza. Um outro episódio que eu quero lembrar com você nessa noite, encontra-se também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, nos versos de 10 a 17. Também é um texto muito conhecido, onde Jesus está numa cidade chamada Betsaida, cidadezinha natal, né, de Pedro, e ali ele está pregando para uma multidão. O problema é, como eu disse, o povo gostava de ouvir. E Jesus falando e o povo não ia embora, e Jesus falando e o povo não ia embora, e a noite, a tardezinha foi chegando, e a noite foi se aproximando, e aí os discípulos disseram, Senhor, despede esse povo para ir embora, porque a gente não tem comida para dar para eles. Jesus, e André, né, para variar, André chega a Jesus e fala, nem com muito dinheiro a gente ia conseguir comprar comida para tanta gente assim. Jesus fala assim, não, tranquilo, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu estou adaptando, tá? Fala de Jesus aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E no meio da multidão encontraram um menino que carregava ali consigo 5 pães e 2 peixes. Trouxeram esses 5 pães e 2 peixes até a presença do Senhor. O Senhor deu graças por esse alimento e começou a partir esse alimento e falar, vai lá, dá para o povo. Vai lá e dá para o povo. Quantas pessoas você imagina que comeriam 5 pães? Vamos pensar aí num pão legal? No pão do frango assado? Pãozão de torresmo, bonito, gordinho? Se você cortar uma fatia pequenininha para cada um, você consegue alimentar quantos? 20? 30? Se fizer tamanho de Santa Ceia, talvez você alimenta 100, 150? O fato é que Jesus conseguiu alimentar 5.000 homens naquele episódio, com 5 pães e 2 peixes. E o mais legal é que depois de alimentar todo mundo, ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Sabe quem estava lá participando de tudo isso? Pedro. Pedro viu o milagre acontecer. Pedro viu Jesus fazer milagre. E mais do que isso, Pedro participou ativamente do milagre. Porque quando Jesus partiu o pão, deu para que seus discípulos pudessem distribuir. E Pedro então participa ativamente do milagre. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós sejamos pessoas ativas no reino de Deus. Pessoas que recebem do Senhor a porção abençoada que vem dele e saibamos repartir isso com as outras pessoas, independente de quem seja, porque ali naquela multidão, Deus não falou entrega só para esse ou só para aquele ou só para aquela.
Entrega o alimento para todo mundo. Quem vai comer, quem não vai comer, não depende de mim, não depende de você. Entrega o alimento para todo mundo. Um outro momento que eu quero lembrar da vida de Pedro está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 28. Quando Jesus chega diante dos seus discípulos e faz a seguinte pergunta: quem diz o povo que eu sou? Aí os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou alguns dos profetas. Estão dizendo que o senhor é profeta, em resumo, né? Que o senhor é um profeta. Comparado com um grande profeta, mas é um profeta. E aí Jesus pergunta: tá, para o povo pode ser, mas para vocês, quem eu sou? E aí Pedro pula na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a revelação que vem do céu para Pedro. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque essa revelação não é nem da carne nem do sangue, mas de Deus que vem para você. Na sequência, né, Pedro continua sendo esse homem impetuoso que nós falamos. Jesus começa a falar sobre a questão da sua morte. E aí Pedro vai lá e repreende Jesus, falando: não fala assim de você. O senhor parece estar meio deprimido falando essas coisas? Não fala assim de você, mestre, porque não vou permitir que isso aconteça. O senhor nunca vai morrer. Jesus fala: arreda daqui, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas da carne. Eu gosto muito que um pastor que eu admiro bastante, o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala assim: quero que nós nos atentemos nessa passagem onde Jesus repreende Satanás, mas não manda Pedro embora. Porque tem muita gente que repreende o Pedro e fica com Satanás. Ele fala: não, o Senhor repreendeu Satanás, mas manteve Pedro ali para ser discipulado, para ser ensinado por ele. Pedro tem uma revelação dos céus, dito pelo próprio Jesus. O próximo episódio que eu queria que você pensasse nessa noite está no livro de Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 36, que Pedro participa. Nesse evento, os discípulos estão no barco, atravessando de um lado para o outro no lago de Genezaré, no mar da Galileia, é o mesmo lugar. E acontece que durante essa trajetória, eles estão surpreendidos por uma tempestade. Inclusive, fizemos uma historinha para as crianças contando essa história recentemente. Vai lá no YouTube, digita lá que você vai encontrar essa historinha que nós fizemos com muito carinho para as nossas crianças. Jesus disse para os discípulos que atravessassem. Eles estavam atravessando e no meio do mar uma tempestade aconteceu. E as ondas eram fortes, o vento era forte, os discípulos começaram a ficar assustados, achando que iam perecer naquele momento, que poderiam vir a morrer naquele momento, quando no meio de toda aquela situação estranha e esquisita de tempestade, alguém olha e avista o que parecia ser uma pessoa vindo, o que parecia, não dava para entender muito bem, vinha andando sobre as águas. E eles ficam assustados, aterrorizados e dizem: é um fantasma. Não assim com essa calma, provavelmente: é um fantasma, é um fantasma. Entende? É mais ou menos um negócio assim. E eles veem aquilo, mas o Senhor se apresenta para eles e diz: não temas, porque sou eu. A voz do Senhor dizendo: sou eu. Pedro, mais uma vez, participante ativo de toda a situação, ele diz assim: se é o Senhor, então me mandem ter contigo aí. Jesus diz para ele: vem. Eu não ia. Primeiro, porque eu achava que era um fantasma. Segundo, por causa da tempestade. Terceiro, porque quem consegue andar em cima da água? Pedro foi. Pedro desceu do barco, eu não sei com que dificuldade, que tamanho que era esse barco. Pedro desceu do barco e ele foi até a direção de Jesus. Se ele deu um passo, 2 passos, 3 passos, eu não sei. A Bíblia diz que depois ele, diante da circunstância, ele começa a afundar e o Senhor estende as mãos, tira ele das águas, coloca ele no barco e eles passam em segurança. A tempestade se acalma e eles passam em segurança para a terra firme. A gente critica às vezes Pedro e as atitudes de Pedro, mas quantos de nós teria essa ousadia de pisar nas águas e andar sobre o mar como Pedro teve? E é esse espírito que o Senhor espera de mim e de você, espírito de ousadia. Não vos dei espírito de medo, mas de ousadia. Que tipo de ousadia? Ousadia para falar do Evangelho de Jesus no meio de uma sociedade que só pensa em prazeres, no meio de uma sociedade hoje
muito hedonista, umbiguista, ensimesmada. Eu busco o meu privilégio, eu busco o meu prazer, e depois eu penso se dá tempo de ajudar as outras pessoas. E é no meio dessa sociedade que você tem que pregar Jesus, um Jesus que ensina que o maior no reino dos céus tem que ser o menor nessa terra, um Jesus que ensina que o primeiro no reino do céu é o último nessa terra, e que vai na contramão de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente aprende enquanto mundo, enquanto sociedade. Ousadia que Pedro teve. A penúltima passagem que eu quero pensar com você nessa noite é a sequência do episódio que lemos no texto base, onde Jesus disse que Pedro negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Essa passagem se encontra nos 4 evangelhos. Eu vou colocar um só para você, uma referência só. Lucas, capítulo 22, verso de 54 a 62. Diz que depois de toda uma armação para prender Jesus, o Sinédrio fazendo toda uma conspiração, os fariseus ali instigando o povo contra Jesus, eles conseguem então pegar Jesus ali no jardim do Getsemane, depois de uma traição de Judas, onde Judas entrega Jesus. Os soldados pegam Jesus, levam ele para ser conduzido até a presença do sumo sacerdote, das autoridades, e a gente conhece a história. O fato é que enquanto Jesus está ali aguardando o seu julgamento, a sua sentença, vamos colocar dessa forma, Pedro acompanha tudo isso meio que 007. Pedro acompanha as escondidas, as espreitas, com medo. O mesmo Pedro, ousado, que diz que ia com Jesus e mataria se fosse preciso por Jesus, o mesmo Pedro que quando tentaram pegar Jesus, sacou a espada e cortou a orelha do soldado, esse mesmo Pedro que deu 2, 3 passos sobre as águas, um passo, meio passo, não sei, mas andou sobre as águas, esse mesmo Pedro agora estava com medo. Ele estava com medo de ser morto, porque andava com Jesus. E a Bíblia diz que enquanto ele estava ali, a noite foi chegando e é uma região muito fria à noite, acenderam uma fogueira para se esquentar. O pessoal que estava ali diz que um serviçal da casa, vendo Pedro, falou: você é um deles, você anda com Jesus. Pedro falou: eu não ando com Jesus, eu não, mulher. Diz que pouco tempo depois, um outro servo vê Jesus e fala assim: ei, você também estava com ele, você é um deles. E Pedro fala: eu não, nem pensar, eu não. E continua a situação, passado algum tempo depois, diz que as pessoas olham coisas. Irmãos, voltamos. Peço perdão para vocês. Bem-vindo à era da informática, tá? Às vezes acontece alguns problemas, alguns imprevistos. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas já resolvemos. Vamos voltar à pregação, vamos voltar à exposição do texto. Como eu dizia para vocês, depois de haver participado ali do pão e do peixe na praia, né, Jesus começa a conversar com os discípulos, e ele se dirige especialmente para Pedro. E ele diz para Pedro assim, aquele célebre texto que nós conhecemos, onde o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez o Senhor então pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde já meio entristecido: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Talvez a gente lendo esse texto, eu já falei isso outras vezes, mas eu quero trazer à memória aqui nessa noite, a gente lê esse texto no português e ele fica muito repetitivo. Mas quando nós entendemos o contexto dele no original, a gente vai perceber que Jesus perguntava para Pedro assim: Pedro, você é capaz de me amar com amor ágape, com amor sacrificial? Pedro respondia para o Senhor: Senhor, tu sabes que eu sou capaz de amar o Senhor com amor filéu, com amor de amigo. Jesus pergunta pela segunda vez: você é capaz de me amar com amor ágape? E Pedro responde: não, Senhor, eu sou capaz de amar o Senhor com amor filéu. E pela terceira vez, o Senhor pergunta para ele: você é capaz de me amar com amor filéu? E aí Pedro responde: sim, Senhor, eu só consigo até aí, esse é o meu limite.
é com amor filéu. Se você lembrar, há pouco tempo atrás, Pedro havia dito que era capaz de morrer por Jesus, e esse é um amor sacrificial. Mas na hora de provar esse amor, ele não conseguiu ir até o fim. Ele foi capaz de amar ao Senhor. E há um momento em quando ele reconhece que o seu amor tem um limite, o Senhor fala assim: agora que você reconhece que o seu amor, esse é o limite do seu amor, para mim é suficiente. Eu só peço que você apacenta as minhas ovelhas. O chamado de Pedro lá atrás era para ser pescador de homens. E agora o Senhor o chama para ser apacentador de ovelhas. Para nós encerrarmos nessa noite, essa meditação, eu queria deixar 3 aplicações práticas para a nossa vida. Dentro desses textos que nós lemos sobre a vida de Pedro, sobre todas as situações que Pedro passou, eu queria que você entendesse o seguinte. Primeiro, não são as experiências de milagres com Deus que nos garantem a salvação, mas entender as nossas limitações e o chamado gracioso de Deus. Pedro viveu tantos milagres junto com Jesus. Nós vimos alguns, mas Pedro viu pessoas endemoniadas sendo libertas, Pedro viu mortos sendo ressuscitados, Pedro viu coisas que talvez nós nem sonhamos em ver, mas isso não garantiu a ele a salvação. Se tu, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas, a sua salvação só foi garantida, só entrou em vigor na vida de Pedro quando ele entendeu a sua limitação e entendeu que não era ele quem merecia alcançar a salvação, mas que era uma graça de Deus através de Cristo Jesus. Quando ele entendeu que o amor dele não era esse amor tão grande quanto ele achava que era, mas que o amor máximo que ele era capaz de doar era o suficiente para que Deus pudesse usá-lo com poder, salvação entrou na vida dele. E se você for lá para o livro de Atos e ver o novo Pedro, agora um Pedro cheio do Espírito Santo, você vai entender a diferença de vida. Não alguém que assiste como um espectador os milagres acontecendo, mas alguém que agora é promotor de milagres através da ação do Espírito Santo. E qual é o maior milagre? A conversão de uma alma. Pedro prega, mesmo diante de um sinédrio que queria matar todos os discípulos de Jesus, Pedro prega sem medo, com intrepidez. E a Bíblia diz que milhares de almas chegam ao arrependimento e à salvação naquela pregação de Pedro. É lindo isso. Quando nós entendemos que não é na nossa força, que não é as experiências de milagres que nós vemos que nos garante a salvação, mas é o reconhecimento das nossas limitações. E quando entendemos a nossa limitação, nós nos colocamos na disposição do Senhor para que a graça dele possa nos alcançar e encher a nossa vida. E a Bíblia é clara quando diz que a salvação, ela é graça de Deus, que alcançamos por fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para você nessa noite, como vida prática. O segundo ponto que eu queria deixar nessa noite como vida prática é: Deus sempre nos dá a chance de nos arrependermos. Quando você acha, não, para mim não tem mais jeito, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu deixei de fazer, as coisas, os meus atos, o meu caminho, eu não mereço, realmente, você está certo, você não merece, mas Deus, eu não mereço, nunca mereci, mas Deus, pela infinita misericórdia dele, sempre nos dá uma segunda chance. Nós relatamos aqui o episódio onde Pedro estava ali na praia e o Senhor, então, diante de toda aquele ação que Pedro havia realizado ali, eu não conheço esse homem, eu não conheço Jesus. Se é para morrer, eu não conheço esse homem, eu não conheço. 3 vezes Pedro nega. E o Senhor dá 3 chances de Pedro se arrepender, dizendo: você me ama, Pedro? E Pedro diz: dentro da minha limitação, eu te amo. Jesus sempre nos dá a segunda chance. Jesus sempre espera que nós entendamos quão pequenos somos e possamos voltar à prática do primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar a entender que nós não podemos caminhar e não conseguimos caminhar sem Jesus. Não podemos, não podemos. Não conseguimos caminhar longe do Senhor. Quem sabe nessa noite o Senhor te convida para esse momento de segunda chance.
Quem sabe nessa noite o Senhor está falando com você aí na sua casa, como Ele falou comigo na minha, e Ele está dizendo assim, ó, ainda tem jeito para você. Por mais que você ache que não, por mais que você ache que seus atos são sujos demais, por mais que você ache que você não merece, Deus Ele não trata no nosso merecimento. Deus trata com graça. E Ele te convida nessa noite, volta para mim. Eu tenho tanta coisa legal, tanta coisa boa para fazer por você e através de você. Quantas vidas eu quero alcançar através da sua vida, como o Senhor alcançou através da vida de Pedro, como dissemos aqui, milhares e milhares de pessoas ouviram o Evangelho através da vida de Pedro. E o Pedro novo, que aceitou a segunda chance. Embora ele tivesse voltado para a velha vida de pescador, quando o Senhor deu a segunda chance, ele não pensou duas vezes. E ele entendeu o chamado dele, ele voltou para o Senhor Jesus. A terceira coisa que eu quero deixar para você nessa noite, para nós encerrarmos, é: Deus continua a te esperar onde Ele sempre esteve desde o seu chamado. Lembra do seu chamado, como nós dissemos no começo? Lembra quando você sentia Deus lá no começo? Quando você conheceu Jesus? Se você prestou atenção na pregação, você vai perceber que lá no primeiro chamado do Senhor, lá atrás, existia um cenário formado. A praia, Jesus, o barco, Pedro, alguns discípulos, algumas pessoas com Pedro, uma grande pescaria, uma pescaria maravilhosa. E se você prestou atenção, agora no segundo chamado, volta a chamar Pedro de novo, existia a praia, existia o barco, existia uma pescaria frustrada, existia a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que 158 grandes peixes foram pescados essa segunda vez, o barco quase naufragou novamente. O cenário é o mesmo. O primeiro chamado do Senhor e a nova chance que Ele dá a Pedro existem dentro do mesmo cenário. O que você quer dizer com isso, André? Eu quero dizer que Jesus continua lá no mesmo lugar onde você conheceu Ele. Lembra quando você fechava os seus olhos, pegava o seu instrumento, seu teclado, seu violão, você dedilhava, cantava louvores ao Senhor, e a presença do Senhor ia te enchendo de tal maneira que você começava a chorar, que você cantava, parecia que você estava sentindo, vendo o Senhor, sentindo o Senhor te tocar. O seu corpo se arrepiava todo. Lembra disso? Lembra lá atrás, quando você se fechava no seu quarto para buscar o Senhor, seja de madrugada, de dia, de tarde, de noite, seja a hora que for, no seu cantinho, e buscava ao Senhor e dizia o quanto você o amava, o quanto você era feliz por Ele ter te chamado. Deus continua lá. Deus continua no teu violão. Deus continua no teu quarto. Deus continua no mesmo lugar, no mesmo cenário, só esperando você voltar lá e procurar por Ele. E quando você abrir a porta do seu quarto, quando você empunhar o seu violão, o seu instrumento, e novamente tocar o Senhor, novamente orar ao Senhor, o Senhor vai se revelar para você e vai dizer: tu me amas. E aí você reconhece o quão limitado você é no seu amor a Deus, mas Deus vai dizer: o seu amor para mim é suficiente. O seu amor para mim é suficiente. Eu é quem sei o que sinto por você. Eu é que quero derramar graça, que quero derramar amor, que quero derramar salvação novamente sobre a sua vida. Quero encher seu coração. É isso que Deus espera de mim e de você nessa noite. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração com você. Quero fazer uma oração para você que entendeu nessa noite que a palavra do Senhor é um convite para voltar. Quero orar por você que focou tanto nos seus erros, focou tanto, e às vezes a gente vai se distanciando do Senhor, que as coisas vão se naturalizando. Tudo muito normal. A gente já não sente mais, a gente já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, fazemos isso esporadicamente. O tempo vai ficando tão pequeno, as coisas vão se avolumando, e a gente acaba não tendo mais tempo para o Senhor. Eu quero que nessa noite você feche os seus olhos. Nós vamos reconhecer diante do Senhor, eu e você, juntos, que nós somos limitados no nosso amor e precisamos da ação de Deus na nossa vida. Pai,
Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nessa noite pedir que o Senhor derrame sobre nós a mesma graça que o Senhor derramou sobre Pedro. O Senhor tinha um propósito tão grande na vida de Pedro, uma expectativa nesse homem falho, errôneo, cheio de defeitos, ó Deus. Mas o Senhor via virtude nele. O Senhor teve um chamado maravilhoso para ele. O Senhor discipulou ele durante 3 anos. E no momento mais crucial, ele não estava lá. Ele não teve coragem, não teve peito de honrar aquilo que ele havia dito que faria e não o fez. Nós somos assim, Pai. Na nossa humanidade a gente erra tanto, a gente falha tanto, a gente faz tantas promessas para o Senhor e que depois a gente não cumpre. Porque a gente é impetuoso. Eu olho para Pedro, Deus, e eu vejo a grande maioria de nós. Pessoas que falam antes de pensar. E na hora da ação, às vezes, não tem a coragem de agir conforme dissemos, conforme falamos. Mas nós precisamos da Tua graça, Deus. Nós precisamos da Tua presença, do Teu cuidado sobre nós. E só assim nós vamos ser capazes, ó Deus, de transpor essa barreira do medo, essa barreira da humanidade, da carnalidade, da limitação que impede que nós sejamos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós precisamos estar cheios do Teu Espírito Santo. Como Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, não teve medo de falar do Senhor, testemunhar quem era Jesus e ver as vidas sendo salvas, ó Deus, não por Pedro, mas pela palavra do Senhor, pelo testemunho de Jesus. Nos ajuda a nos encher do Espírito Santo. Pai, nessa hora lá em casa, na casa dos meus queridos, dos meus irmãos, dos meus amigos, ó Deus, tem pessoas ali reconhecendo diante do Senhor que são limitadas e que não conseguem sozinhos. Mas nessa hora, Deus amado, os meus queridos, eles querem, ó Pai amado, reconciliação contigo. Eles querem segurar nas Tuas mãos, ó Deus, e dizer, Pai, apesar de mim, eu preciso do Senhor. Apesar de mim, eu quero ser instrumento vivo nas Tuas mãos, ó Deus. Apesar de mim, eu quero falar das maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Em nome de Jesus, agora visita eles lá. Que o Teu Espírito Santo possa inundar cada casa, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa inundar cada coração, cada joelho dobrado nessa hora, cada coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo que não é nada e que precisa da ação do Teu Espírito Santo na vida deles. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço que a Tua misericórdia os alcance. E que o Senhor olhe para cada um deles e para mim, através da lente da cruz de Cristo, que traz salvação para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro ao Senhor agradecido. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, eu quero agradecer essa oportunidade de ministrar a palavra. Perdoe os meus erros, perdoe as minhas gracinhas, as minhas piadinhas. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração em nome de Jesus. Amém. Palavra edificante para as nossas vidas. Eu vou orar para a gente encerrar o nosso culto. Perdoe aí as nossas falhas aí da nossa transmissão, mas nós estamos aprendendo também e quando se trata de internet, pode acontecer todo esse tipo de coisa, né? Cair, voltar, mas que bom que você permanece aí com a gente, que você conseguiu começar a ver a pregação e o encerramento dela. Em nome de Jesus, vamos orar para a gente estar encerrando o nosso culto nessa noite e que o Espírito Santo de Deus realmente tenha falado no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por este cuidado, te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ser como Pedro, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, nos desprender de tudo, ó Deus, para ser como Ele, ó Pai. Reconhecer as nossas limitações, reconhecer que nós somos fracos, que nós somos humanos, ó Pai, e que somos dependentes do Senhor, ó Pai. Assim como Pedro, ó Pai, ele reconhece, ó Deus, que sem o Senhor, ó Pai, ele nada é. Assim como ele reconhece, ó Deus, que só o Senhor tem palavra de vida eterna para nós, ó Deus, que sem Ti nós não temos para onde ir, Pai. Coloca em nós, ó Deus, um coração submisso, Pai, a esse ponto, ó Deus, de chegar até o Senhor, ó Pai, reconhecendo as nossas falhas, ó Pai, querendo voltar, Pai, ao primeiro amor. Voltar, ó Pai, de onde nós paramos, ó Pai. Com certeza, Senhor, tem pessoas que pararam no meio do caminho, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, através dessa palavra, ó Pai, que foi ministrada aos corações, pessoas possam se reconciliar contigo novamente, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus,
Jesus, Pai, nós oramos e nós te agradecemos, ó Pai, entregando este culto no teu altar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, sobre o teu povo, Senhor, espalhado por toda a terra, Pai, espalhado, Deus, por todo o mundo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor nosso Deus te dê uma semana agradável, uma semana abençoada aí na presença dEle. E qualquer coisa nos chame, fala conosco, manda mensagem, manda um vídeo, manda qualquer coisa, mas não fique aí sozinho, se sentindo sozinho e abandonado, porque você não está abandonado, em nome de Jesus. Além de nós termos o nosso Deus Todo-Poderoso que está conosco, você tem a nós, que você possa se recorrer a cada um de nós, aos irmãos da igreja, a mim, a minha família, a família do André, que você possa recorrer a nós, em nome de Jesus. Vamos estar cantando nosso amém para a gente encerrar o nosso culto. Próxima semana, em nome de Jesus. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia um templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam